Em pleno século XXI, brasileiros ainda veneram as suas ancestralidades, inquices, orixás. Os jamaicanos ainda criam cabelos até os pés, os Rastafari. O povo da Etiópia ainda mutila os seus lábios. Os afro-americanos voltando para a África buscando as suas raízes. Afinal de contas, por que essa busca incansável pela espiritualidade? Sakula fala sobre a ancestralidade do povo bantu. Espera aí. Certamente você já ouviu falar da Umbanda, Candomblé, Capoeira, o movimento Rastafari, o Samba. Melhor se preparar porque essa viagem é só de ida. Hoje eu vou à origem mais profunda da cultura afro-americana. Vocês estão prontos para ouvir a história dos vossos pais? Para entender onde tudo começou, precisamos voltar a 1000 idades, quando o povo bantu vivia num reino conhecido como Mbanza Yanzinga Congo, o verdadeiro Reino Unido, Congo de Antótila. Nessa época, a maior ocupação dos nossos pais era unir forças para reconstruir a nossa terra. E foi mesmo nessa época que começou os conflitos internos que originaram as divisões no nosso reino. Existiu um reino chamado Reino Lunga, que se instalou nos territórios que hoje conhecemos como Angola, Gabão, República Democrática do Congo. E foi lá onde começou o caos. Os governantes dirigiam os reinos sem conselhos ancestrais justos. Então havia necessidade de se marcar uma reunião extraordinária. Essa foi a reunião mais desastrosa que já aconteceu na história do nosso povo. Uma reunião que durou 2 dias e 2 noites. O plano inicial era estabelecer uma única lei justa para todos os reinos. Mas alguns líderes não queriam e preferiram agir de acordo com seu próprio entendimento e continuar em práticas injustas que não confessavam a lei universal. Por exemplo, alguns líderes eram de acordo que se for para casar com a filha de alguém, essa filha tinha que dormir primeiramente com os seus próprios pais. Bivungue-se! Confusão! Eu discordo! Eu também! Nessa reunião, os sacerdotes deitaram as capas e os cajados no chão. Os generais rescindiram as suas posições. O primeiro a sair foi o general Zulu e levou todos os seus irmãos que concordavam com ele. Eles desceram muito mais abaixo do Congo e construíram a terra da Azânia, conhecido como Reino Shaka Zulu. Isso no dia 20 do mês 7 da idade 1130. Os outros patriarcas decidiram avançar e criar também os seus reinos. Então surgiu o reino Chokwe, o reino da Matamba, o reino Handa, o reino Katoko, o reino Botucano, o reino Luba e muitos outros reinados. A sabedoria diz assim: a união faz a força e a divisão traz a fraqueza. Verdadeiramente, essas divisões só causaram instabilidade política no nosso meio e muita fraqueza nos reinos do Congo. E foi então que em Portugal nasceu um jovem visionário chamado Diogo Cão, que estudou os tempos e percebeu que era tempo da Europa mandar na terra. Ele investiu tudo o que tinha numa arma muito letal. Adivinham qual é essa arma? Navios. Parecia loucura, mas ele incansavelmente deu tudo o que tinha para construir os navios mais poderosos que se podia criar naquela época. Era tempo de ir buscar riquezas. E se quiser riquezas, procura a terra das montanhas, a terra dos rios. Todos os caminhos para a riqueza levavam a Congo. Ele navegou ultrapassando tempestades. Ele navegava sem medo. Cadiboma! Ele sabia que era a missão mais importante da sua vida. Era o seu propósito de vida. E ele atracou na voz do rio Congo e com cooperações comerciais recíprocas voltou para a Europa com muita riqueza. Essa história se espalhou e influenciou outros navegadores como Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral. Naquela época existia uma droga proibida, mas muito procurada. O seu nome era açúcar. Na Europa não existia terra fértil para a produção de açúcar, mas havia um lugar perfeito para a plantação de cana-de-açúcar e o seu nome era Pindorama. Então começaram a surgir obstinação místicas de que as fezes dos homens pretos fertilizavam a terra mais rápido que o normal.
devido à melanina. Outros diziam que o xixi do homem preto curavam doentes, e onde eles colocavam as mãos e os pés, aquela terra se tornava pura para plantar qualquer semente. Outras obstinações ainda pior diziam que se você enterrar homens pretos na tua fazenda, aquela terra se torna mais pura para a semeadura. No princípio, os reis do Congo cooperavam na empregabilidade dos seus sobrinhos e familiares para irem servir na Europa, mas durou pouco tempo até que as cooperações de venda de homens pretos fugiu do controle. A ganância já não permitia comprar escravos, então em vez de comprar, que tal levar sem pagar? Começou a escravidão forçada no Congo. A procura por mãos de obras baratas se tornou no maior crime da humanidade. Existia um povo na Etiópia, os Murji. Eles fugiam para as matas devido à escravidão e mutilavam as suas bocas e seus lábios para aparentar ser mais feios e parecer abomináveis diante dos opressores, só para não serem levados como escravo. Mas esse ritual, com o tempo, se tornou uma cultura para eles, um novo modo de vida para aquele povo. Povo Bantu, na sua essência, sempre foi muito ritualístico. A sua forma de se comunicar com o universo era por meio da dança e canções. O verbo para dizer comunicar no Kikongo disse kusambila. É daí de onde vem a palavra samba. E os nossos pais, quando foram levados na América, nunca deixaram de se comunicar. Eles cantavam com lágrimas nos olhos e gritavam de tristeza, mas nunca pararam de kusambila. Hoje, esse ritual de kusambila é uma das culturas brasileiras mais populares, conhecida como samba. E fica a saber que a bebida que os nossos pais bebiam sempre que queriam dançar ou se comunicar aqui no Congo, nós chamamos samba, que é o suco da palmeira. Enquanto eles eram levados nos navios, eles se chamavam bandas uns aos outros, porque segundo a nossa tradição, aquele que partilha a mesma alegria ou a mesma dor contigo é chamado de mbanda. É daí onde surge a palavra kimbanda ou umbanda. Traduzido de forma literal, posso dizer, somos irmãos, porque partilhamos as mesmas correntes, partilhamos a mesma aflição. Eles desenvolveram o candomblé, mas na verdade essa palavra surge da base de que não havia como se esconder do opressor. Era uma guerra que, para identificar o inimigo, não precisava olhar na farda, era apenas olhar na cor de pele. Em Kikongo nós falamos candomblé. É dessa palavra que surge o candomblé, que significa pele preta. Os nossos pais, enquanto eram levados naqueles navios, eles sentiam pela última vez a brisa dos mares do Congo. Olhavam para o vento e gritavam: Matamba, vem nos salvar! Na calada da noite, durante as tempestades, olhavam para o trovão e gritavam: Zazi, vem nos resgatar! Olhavam no horizonte e viam as montanhas do Congo desaparecendo pouco a pouco e gritavam para as montanhas: Libanga, Tari! Alguns, enquanto eram levados, não esqueceram da promessa que um dia viria um rei para salvar a de Candomblé. Outros ganhavam coragem e diziam assim: eu não quero estar longe quando o rei voltar, então prefiro morrer no Congo. E se jogavam nos mares e nos rios. E aqueles que foram levados, onde estavam como escravos, eles viviam como Uno, Ubuntu. Dentro da sua cultura não existe você. Aquilo é eu e eu. Você é mesmo que eu. Somos Kituade. Somos unidade. Farai! Não corta o meu cabelo, pois representa a minha identidade, minha conexão ancestral. Era impossível deter um povo que, quando cantava, só se tornava mais forte. Então, lhes foi proibido de falar a sua própria língua. A cultura bantu era muito forte. Então surgiu a ideia de matar essas ideologias e parar com as revoltas entre os escravos. Surge o maior terrorista da humanidade, chamado Leopoldo II. Ele disse: nós temos a Bíblia e nós temos os missionários. Então vamos mudar as ideologias e vamos implantar a nossa. Vão para o Congo e ensinem para eles que felizes são os que sofrem, felizes são os pobres.
Foi então que surge um homem no Congo e percebeu que tudo era manipulação ocidental e disse: tudo é cópia da nossa história. Os missionários ordenaram a morte daquele homem e ele disse assim: nós temos a promessa, então eu vou, mas virá um rei. Sabes qual é o nome desse homem? Que lutou contra a opressão ocidental, que só veio colonizar a mentalidade e a fisicalidade do nosso povo. Esse homem é Mvulusu Kimbangu de Antunguna. O homem que antes de morrer escreveu tudo o que aconteceria com África e Congo. Isso em 1921. Essa história fica para o próximo capítulo. E atenção, que todo conhecimento ensinado aqui tem como base e fonte a Escola de Sabedoria Bantu. Se estiver interessado, comenta aqui: eu quero aprender na Escola de Sabedoria. Partilhe esse vídeo e ajude a despertar o nosso povo. E se ainda não me segues, provavelmente você nunca mais vai me ver.